Olá, graça e paz, bem-vindo de volta ao canal que foi feito para te edificar, para a glória de Deus. Quero falar hoje sobre a necessidade da confissão, mas vamos ler o texto para aplicarmos os princípios contidos nesse texto. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nesse texto, Tiago recomenda se fazer confissão de pecados. E eu quero deixar claro aqui que esse texto não é base para a confissão auricular. Esse texto não foi feito para alguém pensar em construir uma cabine e uma pessoa estar ali dentro, ouvindo a confissão de alguém que está do lado de fora e manter sigilo daquela confissão auricular. Não. Aqui está falando uns aos outros. E vários textos da Bíblia, já falei aqui, onde há essa expressão uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros, é uma relação de irmandade, independentemente de qualquer cargo, hierarquia. Não. É a relação de uns para com os outros. Ou seja, todos são nivelados pelo que eu chamo de princípio uns aos outros. Não é algo em que um está em destaque, uma liderança, e que essa liderança vai fazer isso com os outros, ou vice-versa. Mas é nessa relação de igualdade, de fraternidade, uns aos outros. Então, quando ele fala aqui, é para confessar uns aos outros. O que é que esse texto nos traz de lição? Primeiro, a gente precisa entender que há uma grande necessidade de confissão, principalmente nos nossos dias em que estamos mais fechados, não queremos abrir nossos problemas, às vezes por uma experiência desagradável, preferimos guardar para nós um problema, uma situação que está sendo difícil de resolver, ou simplesmente porque nós não queremos abrir nossas fragilidades para o outro. E aqui tem um segredo. O segredo da cura está na confissão. Uma outra tradução vai dizer confessai as vossas culpas. Culpas aqui é o mesmo que pecados, que é o mesmo que deslize, erro, qualquer coisa que você tenha cometido intencionalmente ou não, mas que seja considerado um pecado, uma culpa, um erro, um deslize. E a recomendação aqui é a confissão. O que eu quero trazer aqui, quero destacar, é que aqui é uma continuação de uma instrução que Tiago faz, quando ele começa falando sobre a oração da fé. Vamos ver aqui no versículo 13. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Que esse que está sofrendo ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Que essa pessoa que está feliz cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, aquele que está doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E aí, na conclusão, ele diz, portanto, esse portanto é uma chave, uma ligação entre o que falava antes. Ele estava falando de oração para curar um enfermo. E ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Porque anteriormente ele diz, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ele, ela, a pessoa que está doente. E aí na sequência ele diz, portanto, ou seja, para que haja cura, por incrível que pareça, não é necessário somente a oração feita com fé, ou a oração da fé. Hoje em dia, ainda algumas pessoas que usam a prática do uso do óleo consagrado, ou alguns chamam de óleo ungido, que é até um erro usar esse termo, porque ungido é onde você fez unção. Então não tem como você fazer unção num óleo que é para unção. É como se estivesse ungindo um óleo com óleo. Seria redundante óleo ungido. Não existe óleo ungido. Existiu no passado óleo para unção, e que já aprendemos que nós temos a unção do santo, que é a unção do Espírito Santo, e o óleo do passado era apenas um tipo da unção com o Espírito Santo.
Mas mesmo assim, ainda alguns praticavam esse uso de óleo, às vezes medicinal, juntamente com oração sobre o local ferido, lesionado, para auxiliar na cura. Mas essa não é a questão mais importante. O mais importante aqui é, se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Portanto, olha o que ele diz, portanto, confessem as vossas culpas uns aos outros. O que é que Tiago está falando aqui, irmãos? Há uma necessidade de confissão para que haja cura. Hoje nós falamos de cura física, ele tratava disso aqui, mas hoje existem muitos relacionamentos com feridas na alma. E há necessidade de confissão. O que eu quero chamar a atenção também, através dessa leitura, através desse texto, mediante a nossa necessidade atual, é nós admitirmos, porque confessar não é somente um ato de falar palavras. Confissão é admitir, reconhecer. Então é preciso admitir, é preciso reconhecer e declarar que você sabe a sua culpa. Por isso diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Geralmente nós transferimos a culpa para o outro. Fazemos como Adão e Eva. Adão começa dizendo, a mulher que me deste, me deu de comer. A mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. E a serpente não tinha mais ninguém para culpar. Então hoje temos essa característica de transferir a responsabilidade, a culpa para outra pessoa. Algo que nós fizemos de errado. Nós queremos justificar a nós mesmos e condenar o outro, colocando como que a culpa de eu fazer isso ou aquilo é do outro. Quando, na verdade, cada um deve assumir. Esse confessar é assumir, é reconhecer. Uma coisa que eu me preocupo é quando a gente, às vezes, tem pessoas que têm uma natureza difícil. Alguns chegam a dizer, eu sou assim mesmo. E a gente geralmente rebate e diga, não diga que você é assim mesmo, porque todo mundo deve procurar mudança. Todo mundo pode mudar, mas é claro que tem que querer mudar. E aí é que vem a questão de admitir, reconhecer a necessidade de mudança. O outro problema que eu acho que é importante é, se você reconhece que você tem uma natureza difícil, é melhor que você confesse, mas confesse assim, desse jeito. Eu vou dar só uma sugestão. Se você é uma pessoa que geralmente cria problemas, vá até o outro, até outra pessoa, se reconciliar, pedir perdão e dizer, olha, eu reconheço que eu sou difícil e que eu costumo machucar as pessoas. Por esse meu jeito, eu machuco as pessoas. Me perdoe por ter te machucado. A gente não ouve muito esse tipo de confissão. Às vezes ouvimos assim, se eu te machuquei, me perdoe. Se eu fiz isso, me perdoe. Esse se eu fiz, na verdade, coloca uma dúvida porque a própria pessoa que gerou o problema não reconhece que gerou. Não reconhece a sua culpa, os seus pecados. Então é como se tudo estivesse na cabeça da outra pessoa. A outra pessoa está vendo o problema onde não existe. A outra pessoa teve uma impressão errada que não teve lugar, não teve razão de existir. Mas, na verdade, o que é preciso é cada um reconhecer, confessar e dizer, olha, eu tenho um problema, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa, e por causa do meu orgulho, eu faço essas coisas, me perdoe. Eu te machuquei, porque eu realmente costumo fazer isso. Infelizmente, é uma coisa que me acompanha e eu estou lutando. Mas eu reconheço que agora foi mais uma dessas vezes. Eu acho que esse tipo de confissão tem muito mais chance de gerar cura do que simplesmente dizer, olha, me perdoe, como diz assim, vamos acabar com essa conversa, com esse assunto aqui, me perdoe, é um perdão cala a boca. Eu costumo chamar de perdão cala a boca. Me perdoe e acabou a conversa. Ou então, se eu fiz, me perdoe. A pessoa não está reconhecendo. A melhor confissão é, eu realmente fiz, machuquei. Pense nas relações entre irmãos na igreja, entre membros do mesmo ministério, ou de ministérios diferentes que entram em choque. E pense também em relações conjugais, marido e mulher. O que é que um tem dito para o outro?
o que um tem feito para o outro. Reconheça enquanto é tempo, confesse enquanto é tempo, admita e busque ajuda, busque mudança, busque orando, jejuando, mas também reconhecendo a necessidade de uma ajuda externa a você, que pode ser um outro irmão, conselheiro ou conselheira para outra irmã, ou um especialista, um psicólogo, alguém que pode te ajudar a entender seus dilemas e tentar te ajudar nessa caminhada para você encontrar os seus meios de se resolver, de se ajudar e de romper o ciclo de feridas, de pecados. A cura está aí. Mas a cura não é só aquela cura feita pelo Espírito Santo. Eu creio sim, eu creio que o Espírito Santo pode curar. Mas eu creio, entendo que nessa trajetória, em meio a essa obra do Espírito Santo, existe a nossa responsabilidade de reconhecer, confessar, declarar e buscar mudança e ajuda. Eu espero em Deus que a sua cura da alma, ou cura física também, ela venha mediante confissão de pecados, mediante arrependimento, mediante você reconhecer para outra pessoa, por mais humilhante que seja, que a culpa é sua, que a responsabilidade é sua. E você não quer mais transferir culpas e responsabilidades para outras pessoas, mas olhar para dentro de si e confessar: eu pequei, eu errei, ou eu costumo pecar nesse sentido, eu costumo fazer esse tipo de coisa. Me ajude, me perdoe e vamos caminhar juntos. Eu espero que você guarde isso no seu coração. E espero você também no próximo vídeo. Que Deus te abençoe nessa reflexão para a glória de Deus Pai. E continue curtindo, comentando e compartilhando para a glória de Deus. Amém.